Prezados irmãos e irmãs, prezados amigos e amigas, inscritos no nosso canal, que acompanham semanalmente as postagens das nossas reflexões e também hinos que postamos aqui neste canal, mensagendaultimahora.org.br. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Você que está chegando aqui pela primeira vez, está tomando conhecimento dos conteúdos do nosso canal pela primeira vez, também seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. O objetivo desse canal é postar, é trazer, é compartilhar conteúdos que contribuam para a elevação do nível de fé, ou seja, para o aumento do nível de fé, uma vez que a nossa fé, sim, tem níveis. E nós podemos ter uma fé pequena, um nível de fé pouca fé, mas nós podemos ter muita fé. Nós podemos ter uma fé pura, inadulterada, ou seja, sem misturas, mas podemos ter uma fé misturada. Podemos ter uma fé em Cristo e através de Cristo, do nosso relacionamento pessoal com Deus, aprendendo através da sua palavra e nos relacionando diretamente com Deus, falando diretamente com Deus através da oração, através da leitura, da meditação da palavra de Deus, através do ouvir hinos. Essa é uma maneira que nós vamos construindo relacionamento pessoal com Deus. Às vezes a gente fala, constrói relacionamento, incentiva pessoas a construir relacionamento pessoal com Deus. E a pessoa fica, mas como é que eu vou construir relacionamento com Deus invisível? Né? Com Deus que eu não vejo? Que tipo de instrumento, que tipo de ação, de atitude que eu preciso ter? É através do alimentar a sua alma. Da mesma forma que Abraão, se você é um leitor da Bíblia, você sabe, não é? Abraão, ele chamava Deus invisível, só que esse Deus invisível, ele manifestou-se para Abraão de uma forma visível, em corpo. Né? Deus falou com Abraão lá na tenda, né? Esse Deus invisível, ele incorporou-se, ele entrou num corpo criado por ele mesmo e veio e falou com Abraão. E comeu com Abraão, e falou com Sara, né? Se você lê ali os capítulos iniciais ali de Gênesis, né? Você vai ver a história de Abraão ali, né? Então esse Deus invisível, ele manifestou-se em carne. Estamos falando de Gênesis porque foi o princípio, né? Mas depois esse mesmo Deus invisível, ele se manifestou outras vezes e manifestou-se no corpo por mais tempo, né? mais aparições rápidas, vamos dizer assim, como que aconteceu ali com Abraão, mas depois ele também manifestou-se no corpo chamado Jesus, que foi o corpo que ele próprio criou, né? Através no ventre de Maria. Maria não teve nenhuma sensação, não teve nenhuma reação, né? Nenhuma sensação, e ela foi, portanto, criado no ventre de Maria, né? Foi criado o óvulo e o espermatozoide, ou seja, foi criado o corpo dentro o gene, né? Foi criado dentro do ventre de Maria, foi sem nenhuma sensação e sem nenhum contato com outro ser, com o ser humano, a criação do corpo chamado Jesus, né? Por isso que foi uma formação sem pecado, né? E então esse corpo chamado Jesus, dentro do corpo chamado Jesus estava o Deus invisível. Então, aquelas pessoas que viveram no tempo de Jesus puderam, como aconteceu com os discípulos, os poucos discípulos, os discípulos construíram esse relacionamento pessoal com Deus.
Mas a verdadeira construção de relacionamento pessoal com Deus, preste muita atenção nisso, porque isso é importantíssimo. A verdadeira construção de relacionamento pessoal com Deus, o que fez com que o nível de fé deles fosse elevado, somente aconteceu depois que ele se foi. Depois que veio o Espírito Santo. Quando desceu o Espírito Santo sobre eles, em Atos 2, é que eles de fato construíram um verdadeiro relacionamento com Deus. Então veja que essa é a maneira, da mesma forma que foi lá atrás, mesmo quando ele estava aqui andando em carne humana, os discípulos não reconheciam muito bem quem era Jesus. Eles só foram compreender depois que ele já tinha subido aos céus e enviado o Espírito Santo. Aí eles compreenderam. Isso é bíblico. É bíblico porque o Espírito Santo é que abre o entendimento. E ele prometeu que ele estava subindo, mas ele voltaria. E quando ele voltasse, o Espírito de verdade que voltaria, que seria enviado, ele abriria os corações, ele nos guiaria em toda a verdade. Então, irmãos, irmãs, construir relacionamento com Deus é assim. E é simples assim. Às vezes as pessoas ficam achando, né, que é complexo, que é complicado. Não, construir relacionamento com Deus é ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, é orar, é cantar, é ouvir hinos. É assim. Nós vamos alimentando a nossa alma e vamos estreitando o nosso relacionamento com Deus, a ponto que nós podemos dobrar os nossos joelhos e falar com Ele como falamos com um amigo. E contar para Ele tudo, exatamente tudo que nós precisamos, e Ele responde. Irmãos, Deus nos responde coisas tão simples, que às vezes são bobeiras que estão na cabeça da gente, que cria sintomas. Sabia? Às vezes acontece isso. E você não precisa ficar sabendo. A gente evita de ficar dando testemunho próprio aqui, sabe? Mas há não muito tempo atrás, a gente vinha sofrendo com a gente sabia até do que era, né? Uma certa ansiedade e tal. Vinha sofrendo, por isso que saiu uma bola do estômago, vinha subindo, e aquilo ia doendo, e chegava na garganta e ficava aquilo, sabe? Subindo aquela bola na garganta, assim, parecia que estava subindo, retornando uma bola. Sei lá se era de ar, o que era. Sei que era um mal-estar terrível. E num dos nossos cultos, depois de dias sofrendo daquilo, eu não vou procurar médico. Eu creio em alguém que é um médico dos médicos. E a gente pode orar, não precisa ser num culto. Você pode orar em casa, você pode orar onde você estiver. Mas a gente pensou, na quarta-feira nós teremos o culto de oração e vai ser o fim desse mal-estar. E quando chegou no culto de oração, ninguém sabia que eu estava passando por isso. Mas eu dobrei meu joelho e repreendi aquele mal-estar. Falei, eu não vou no médico. Poderia ir, não tenho problemas de ir no médico, mas eu queria, no meu sentimento, eu queria ver Deus operar. Eu queria fazer prova, eu creio em Deus, e eu queria fazer prova com relação a isso. Há coisas que eu procuro médico, mas isso eu queria que Deus, não era capricho meu, só queria que a minha fé fosse um pouco mais elevada a partir daquele mal-estar. Irmãos, foi orar, repreender aquilo. O Senhor, eu não quero saber de onde que vem isso. Qual é o porquê esse mal-estar? Eu não quero saber. Eu só determino, eu recebo a minha cura. De acordo com Isaías 53, eu creio em Isaías 53, isso está repreendido. Amanhã eu não vou sentir mais. E foi o fim. Então, são pequenas coisas, são muitas coisas que a gente poderia compartilhar, mas são pequenas coisas, irmãos e irmãs, que provam que Hebreus 13:8 é verdadeiro, ele existe. Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Agora, há algo muito importante que sempre temos trazido aqui, e é por conta disso que estamos iniciando essa nossa conversa, né? Que é muito bom quando estamos no que é verdadeiro. Isso dá uma paz, uma segurança. Frequentemente temos falado aqui,
Não confie na minha oração. Embora não tenha problema nenhum, eu vou orar em seu favor. Sempre oramos, vou orar em seu favor. Vou pedir para que Deus te ajude a ter fé e vamos repreender o mal, a enfermidade, o desemprego, o problema que você tiver. Nós vamos repreender, vamos orar e vamos repreender. Mas a gente sempre tem dito, não confie na minha oração. Eu sou um homem, um ser humano como você. Não tenha confiança em mim. Se você quer confiar na minha oração, olha, é um irmão que está orando por mim, eu confio na oração dele, mesmo que ele não me conheça, mas ele está orando por mim, eu aceito a oração dele. Amém, eu também aceito a sua. Se você ora por mim, ora por esse canal, se você ora por esse trabalho que está sendo feito aqui, se você tem sentido que há sinceridade naquilo que está sendo feito, amém, eu recebo a sua oração também. Eu aceito. Mas não confie na minha oração, confie na tua. Porque haverá momentos, se já não está havendo, que só você poderá falar com Deus. E isso é bíblico. Então é muito bom você estar naquilo que é verdadeiro. E eu gostaria de compartilhar com você hoje algo que me deixou o coração muito alegre, muito feliz, que prova que estamos na direção certa. Estamos alinhadíssimos com a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Vamos a uma leitura breve, leitura bíblica, e depois vamos compartilhar com você uma porção de um sermão que nos chegou à mão, acabou de chegar, e que prova que a linha em que estamos trabalhando aqui está alinhadíssimo com a mensagem. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 20. Preste atenção. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, compreensão, para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. No grupo verdadeiro, na igreja verdadeira, na religião verdadeira, com o líder verdadeiro, líder humano. Estou dizendo líder humano. Vamos ver o que é o verdadeiro. Isto é, no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro. Não existe outro líder que seja o verdadeiro. Outro grupo que seja o verdadeiro, que não o grupo da noiva de Jesus Cristo. A igreja com I maiúsculo, que temos falado frequentemente aqui, através de sermões que compõem a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. E aí um outro alerta que sempre temos trazido aqui. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Já falamos a respeito de ídolos aqui, porque somos adoradores de ídolos, porque nos atraímos por ídolos. Se você não assistiu ainda, esse conteúdo está aqui no canal. Mas trazemos aqui algo que encheu muito o nosso coração de alegria. O sermão Como Fui com Moisés, no início deste sermão, que foi transcrito em literatura e que podemos agora citar por parágrafos. E se você não sabe do que estamos falando, quando citamos sermão, de mensagem, abaixo dos nossos vídeos tem link que leva para uma série, você crê na Bíblia, e lá nós falamos plano de salvação de Deus para a humanidade e apresentamos esta mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias e que abre os nossos olhos, dá-nos esse entendimento que nós lemos agora em São João, em 1 João capítulo 5, versículo 20. Veja, então o profeta de Deus, um mensageiro, ele inicia falando que ele estava orando e ele ficou preso nesta oração. Você vai entender por quê que ele estava preso nessa oração. E no parágrafo 2 ele diz assim: hoje, Deus parece ter lidado comigo a respeito de algumas coisas sérias. Sempre tem sido um defeito, parecia assim na minha reunião, tentar fazer as pessoas, preste atenção, tentar fazer com que as pessoas crescem no simplesmente aceitassem a
Deus. E hoje soube de um irmão que tinha um braço paralisado e isso foi resolvido para ele. Agora um homem que ficou paralisado por... Lá está ele, balançando o braço lá atrás. Acho que ele acabou de testificar. Isso é maravilhoso. Aquele braço paralisado, acenando assim. Agora esta é a maneira. Este é o propósito das minhas reuniões. Veja o propósito das reuniões onde o mensageiro de Deus pregava estas mensagens, estes sermões que compõem esta mensagem que temos divulgado aqui no nosso canal. Qual que é o objetivo, a essência? Você deve ter ouvido falar. Nós falamos aqui a respeito da essência da mensagem. O que é a essência da mensagem? Vai ficar muito mais claro agora. Qual é a essência da mensagem? Parágrafo 3. Sermão como fui com Moisés. Não é uma glória própria. Não é nada que eu posso fazer. O mensageiro está nos dizendo isso. Eu simplesmente tento apresentar para vocês aquele que está entre vós agora, vem, para realizar a cura aí. Não é nada pessoal, algo que eu tenha que fazer. É ele que está bem onde vocês estão assentados agora. Ele está ao seu lado. É a fé nele. Quando eles veem alguém vindo à plataforma e sendo ministrado e veem a fé da pessoa crescer e assim ser curada, então todos eles querem, eles simplesmente não vão aceitar isso é tudo. Eles apenas, é difícil para eles fazê-lo. Preste mais atenção, porque isso aqui vai ficando mais profundo. Preste atenção. Você que veio achando por anos, achando que para ser curado precisa receber oração, exclusivamente receber oração por alguém que tem um dom especial chamado dom de cura divina. Preste atenção nisso. E tem, tá? Nada contra, há pessoas que têm dom de levar pessoas a elevar o nível de fé, o dom ajuda aquelas pessoas a aumentarem a sua fé em Deus e aí as pessoas são curadas. Mas muitos líderes não falam isso para as pessoas. Eles fazem isso de uma forma meio que camuflada, para que as pessoas, mesmo tendo fé em Deus, estão, na verdade, confiando através deles. Eles estão se colocando como intercessores. Por isso que iniciamos falando. Você pode falar diretamente com Deus. Você não precisa de um intercessor para orar por você, porque senão, se você orar, você não vai ser abençoado. Você precisa que alguém ore por você. Não, alguém pode orar por você e você ser abençoado. Mas você também pode orar e você receber bênção. Você ser abençoado. Você ser curado, curada, porque isso é bíblico. Então há muitos que trabalham a fé da pessoa, a pessoa nem está percebendo, mas ela na verdade está tendo fé em Deus. Não é fé na pessoa, porque fé na pessoa não vai curar nada. Não vai curar, não vai resolver o problema. Aquele pregador, né, aquela pessoa que tem aquele dom, ele leva as pessoas a crerem em Deus. Mas ele não fala isso abertamente. Então a pessoa fica olhando para ele, achando que tem que ser sempre através dele. Isso é um engano. Mas veja, parte final do parágrafo 4. E eu sempre tenho pensado, em vez de contato pessoal com as pessoas, irmãos, nós estamos falando do mensageiro. Os pregadores que vêm hoje, especialmente aqueles que pregam a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, eles são apenas replicadores. Estão pregando aquilo que eles aprenderam através da mensagem. Agora nós estamos falando do próprio mensageiro, gente. O próprio mensageiro. Veja o que o mensageiro disse. Preste atenção no que o mensageiro disse, não naqueles que estão pregando a mensagem. E eu sempre tenho pensado, em vez de contato pessoal com as pessoas, se eu pudesse colocá-las não tanto em contato comigo mesmo, mas em contato com Jesus. Essa é a maneira. Quero que preste atenção, quero que elas entrem em contato, que elas creiam que elas próprias podem falar com Deus e serem curadas e terem resposta das suas necessidades. Eu quero que elas entrem. O mensageiro diz, esta é a maneira.
porque sou como seu irmão. Não há nada em mim que possa ajudá-las. É Ele. É Ele sobre vocês em todos os lugares, como o ar que está neste recinto aqui. O Espírito Santo está. Veja. É Ele. Então, este era o maior objetivo do mensageiro que pregou para nós a mensagem que Deus tem nos trazido para esses dias. Esse foi o seu maior esforço, levar as pessoas a não olharem para Ele, embora Ele até possa ser tomado como exemplo de sinceridade, de dedicação, né? Enfim, de várias outras coisas, de honestidade, de tantas coisas que a maioria das pessoas não olha para isso, né? Essa é a verdade. Só olha para o dom, só olha para aquilo que chama a atenção das pessoas. A maioria dos pregadores olham para essa parte e tentam reproduzir o que o profeta fez, mas nessa parte, na parte de trazer conhecimento, na parte do dom que ele tinha recebido por Deus, mas tinha um propósito nesse dom. E ele fala aqui nesse sermão, como fui com Moisés. Qual foi o propósito que Deus deu esse dom para ele? Mas enfim, ele próprio diz, pregando, que já trouxemos aqui também, pregando o sermão, o evangelismo do tempo do fim, ele diz de quem que é a culpa pela confusão que está hoje, inclusive dentro da mensagem, dentro da chamada mensagem, porque não é a essência da mensagem. Quem usa a mensagem para levar pessoas a crerem nele como líder, no sistema, na igreja, no grupo, não tem a essência da mensagem. Está usando a mensagem, manipulando a mente das pessoas para que eles, criando denominações, pregando a mensagem. E pregando o sermão, o evangelismo do tempo do fim, ele diz assim, parágrafo 131, os confundidos, os líderes, são eles que causam os problemas entre o povo. São eles, são os líderes. Mas você não precisa ficar sendo enganado por líder. Você pode confiar na mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, na essência da mensagem, e pode construir relacionamento com Deus, e pode ser abençoado através disso, e pode ter o nível de fé elevado, para que quando der-se o rapto, você vá, você não fique preso a nenhuma organização. E agora nós vamos orar, e você ore e peça por aquilo que você precisa e creia na sua oração, porque é você e Deus. Senhor Jesus, a tua palavra fica cada vez mais clara e vai levando o nosso nível de fé a um ponto que nós começamos a ficar cada vez mais confiantes em Ti e começamos a ver a evidência daquilo que o Senhor realmente, que o Senhor prometeu, que nos últimos dias nós veríamos os mesmos sinais que o Senhor realizou quando estava aqui andando em nosso meio. E o Senhor está nos levando a ter esse tipo de fé, esse nível de fé. E é muito bom, Senhor. É difícil expressar em palavras. Por isso, ó Pai, eu creio que o meu irmão, que a minha irmã que está orando comigo agora, que está também nesse processo, tendo a sua fé elevada, desligando-se de todas as amarras do mundo, sistemas, líderes humanos que têm levado pessoas a confiarem neles. Não, essas pessoas estão se desligando, estão enxergando isso. Estão vendo que o caminho para ter fé de rápido, conforme a mensagem nos ensina, é confiar no Senhor através da palavra, conforme 1 João capítulo 5, versículo 20 e tantas outras escrituras. Então, Pai, eu agradeço ao Senhor por esta bênção e uno a minha fé, a fé do meu irmão, da minha irmã agora, e repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, toda a necessidade de emprego, de resolução de problemas, tudo, seja qual for o problema que o meu irmão, que a minha irmã tem, que precisa, uma necessidade, que realmente precisam, estão orando comigo agora. Pai, nós oramos a nossa fé e repreendemos toda a obra do mal, para que haja libertação, alegria, saúde para estas pessoas e para seus familiares, para o seu lar.
No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Deus continue falando ao seu coração. Nós vamos dar continuidade em outros temas dentro desse e outros sermões nessa linha. Mas é muito bom, é inexplicável, é difícil de dizer o quão bom é termos a certeza de que estamos no que é verdadeiro. A palavra de Deus revelada através da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Quanto mais passa o tempo, quanto mais conhecimento vamos adquirindo desta mensagem, da essência da mensagem, mais nós vamos nos sentindo seguros, mais fé em Deus, em Cristo Jesus nós vamos tendo. Deus te abençoe, Deus te guarde até uma próxima oportunidade. Até breve.